Você já se perguntou o que é mais importante para um jogador de futebol? Será o condicionamento físico ou a qualidade técnica? Você já parou para pensar qual é a diferença entre um jogador como o Neymar para um jogador amador? O que um jogador de futebol precisa para ser considerado um craque? Será que é o condicionamento físico, a qualidade técnica ou o futebol é uma questão de dom? Eu já te adianto que para mim o mais importante para um jogador de futebol é a qualidade técnica. Sem ela você não chega em lugar nenhum no futebol. O condicionamento físico tem sim a sua importância para um jogador de futebol, porém você não deve supervalorizar os treinos físicos e menosprezar os treinos técnicos. Esse, inclusive, é um erro de muitos jovens jogadores. Supervalorizar o treino físico e esquecer que precisam se desenvolver como jogador, desenvolver a sua parte técnica. Mesmo que você não concorde com a forma como eu penso do futebol, eu convido você a assistir esse vídeo até o final para entender por que eu penso dessa forma. Antes da gente continuar, eu preciso te explicar o que é o condicionamento físico e o que é a qualidade técnica. Bom, o condicionamento físico ele pode ser colocado de uma maneira simplificada como a capacidade que o indivíduo tem em executar uma determinada ação. Para um jogador de futebol, as principais aptidões físicas que são exigidas durante uma partida são força, resistência, velocidade, agilidade, mobilidade e flexibilidade. Então, durante uma partida você vai ser exigido que você tenha essas aptidões. Já a qualidade técnica pode ser colocada de uma maneira simplificada como a capacidade de um indivíduo executar os fundamentos daquele esporte, no caso, o futebol. E quais são esses fundamentos? Existem 3 fundamentos que são os principais do futebol, que são o passe, o drible e a finalização. Existem fundamentos secundários, porém a maioria desses fundamentos eles saem dos principais, como por exemplo o cruzamento. O cruzamento pode ser considerado um passe, ou o cabeceio pode ser considerado uma forma de finalização. E esses são os 3 principais fundamentos do futebol. Existe um mito no meio do futebol que é o de falar que o condicionamento físico é o mais importante para um jogador de futebol. E essas pessoas elas se baseiam nesse argumento de que durante uma partida de futebol você passa mais tempo sem a bola do que com a bola. Por isso, o mais importante é o condicionamento físico, porque você passa muito tempo sem a bola, portanto você precisa ter o condicionamento físico, porque esses momentos sem a bola são os mais importantes durante a partida. E contra esse argumento, eu queria te convidar a imaginar 2 cenários. E no primeiro cenário, a gente vai imaginar um jogo de futebol. Nesse jogo, você é o cara com o maior condicionamento físico do mundo. Você é o cara com maior velocidade, você tem mais força, você tem tanta resistência que você consegue jogar 2 jogos, um em seguida do outro. Só que você passa o jogo inteiro correndo, mas você não consegue acertar um passe, você não consegue fazer uma finalização certa no gol, você nunca faz um gol, você nunca dá uma assistência. Nesse cenário, você acha que você conseguiria passar em uma peneira e impressionar um treinador, conseguir entrar em um time de futebol? Você conseguiria se destacar nesse jogo? Agora, pensa um segundo cenário, a mesma partida de futebol. Só que agora, ao invés de você ter o melhor condicionamento físico do mundo, você tem a melhor qualidade técnica. Você vai conseguir acertar praticamente todos os passes, você é uma pessoa que tem um ótimo drible, você vai dar assistência para gol, você vai conseguir ter uma boa finalização, você vai marcar gol. Imagina esses 2 cenários. Em qual você consegue se destacar mais em uma partida? Qual você gostaria de ter no seu time? Se você fosse fazer uma peneira, qual desses 2 cenários você acredita que tem mais chance de passar? Embora em uma partida de futebol você passe a maior parte do seu tempo sem a bola, são os momentos com a bola que vão dizer se você vai ter uma boa partida ou não. Então, embora esses momentos com a bola sejam a minoria, são eles os mais importantes e que vão determinar se você vai se destacar, se você vai jogar bem ou não aquela partida. Esquece esse mito que o mais importante é o condicionamento físico, porque você passa mais tempo sem a bola. Você deve ter um bom condicionamento físico, mas você não deve menosprezar o tempo que você passa com a bola durante uma partida, porque é esse tempo que vai fazer de você um jogador diferenciado. Pode até parecer que eu tenho algo contra o condicionamento físico e o treino físico. Não, eu não tenho nada contra isso. Um atleta, ele deve ter sim um bom preparo físico, ainda mais no futebol moderno, que é tão dinâmico. Só que você não deve supervalorizar os seus treinos físicos. Porque quando você faz isso, você acaba tirando foco do seu trabalho técnico, principalmente se você é um jovem jogador. Sei que pode ser um pouquinho exagerado essa analogia,
Mas pensa dessa forma, como se fosse um diamante e precisasse se lapidar, tá? Então você vai trabalhar ali os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Tudo isso, o que você precisa melhorar. E se você ainda não entendeu o que eu tô querendo falar entre a diferença do condicionamento físico para a qualidade técnica, eu quero que você olhe essas imagens e me diga quem é o melhor jogador de futebol. Um outro ótimo exemplo que a gente pode usar aqui para explicar a diferença e a importância entre aptidão física e qualidade técnica é o Usain Bolt. Se você não sabe, o homem mais rápido do mundo tentou ser um jogador de futebol. Lá quando no final da carreira dele como atleta, ele tentou ser um jogador profissional. Ele até passou por alguns times como o Borussia Dortmund, só que em resumo da história dele, ele não conseguiu nem ser titular em um time pequeno da Austrália. Por que o homem mais rápido do mundo não conseguiu jogar futebol? Exatamente porque falta a qualidade técnica. Não basta, embora ele tenha uma aptidão física excelente, ele nunca treinou para ter essa qualidade técnica. Isso fez com que ele não conseguisse ser um atleta profissional de futebol. Agora eu acredito que você já começou a entender que o futebol, ele acontece primeiro na sua mente. Depois ele vai no seu corpo. E eu não estou falando aqui do lado emocional, eu estou falando da parte prática, a parte cognitiva. Quando você vai chutar uma bola, quando você vai tocar, tudo isso o seu cérebro processa essa informação antes e ela acontece primeiro no seu cérebro. E esse é o segredo para você ser um jogador tecnicamente mais habilidoso. E o primeiro fator que você tem que ter consciência se você quer ser um jogador de futebol é que você precisa assumir a responsabilidade por se desenvolver como jogador. E embora exista pessoas que tenham um talento natural, que realmente para elas vai ser mais fácil, se elas não assumirem a responsabilidade por se desenvolverem como jogador, cara, elas não vão chegar em lugar nenhum. Elas podem até jogar bem ali, uma coisa ou outra, mas nunca vão chegar no profissional, aonde as exigências são muito altas. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é assumir a responsabilidade por se desenvolver. Saber quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes e buscar sempre melhorar. E o segundo fator primordial, se você quiser ser um jogador de futebol, é o treinamento certo. Cara, de nada adianta você colocar esforço na direção errada. Por mais motivação, determinação que você tiver, se você estiver indo na direção errada, se você estiver com um treino errado, você no máximo vai chegar no lugar errado, mas você nunca vai chegar aonde você quer. Existem também os nossos programas de treinamento, mas eu não estou falando aqui para te vender nada. Se você não estiver pronto para começar o nosso programa de treinamento, tudo bem, cara. Você pode usar os vídeos de treinamento que tem aqui no canal. A questão aqui não é tentar te vender nada. O mais importante é você ir na direção correta, é você fazer o treinamento certo. Porque não basta apenas você conhecer os exercícios, você precisa saber qual é a quantidade dos exercícios e qual é a ordem que você deve seguir. Se você quer um programa de treinamento planejado e bem desenvolvido para melhorar a sua técnica, trabalhar todos os 3 fundamentos principais do futebol, o nosso programa de treinamento é ideal. Se você ainda acha que não está pronto, tudo bem, usa os próprios vídeos de treinamento que tem aqui no canal. Tudo isso vai ajudar com que você desenvolva o seu futebol. Bom, eu espero que eu tenha sido claro. Independente se você concorda comigo, essa é apenas a minha opinião e os fatos que me fazem pensar dessa forma. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. E antes de você ir embora, confere esses 2 vídeos aqui que eu deixei de sugestão para você, que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Valeu, abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto!